Deus abençoe, irmãos. Nós vamos meditar em Apocalipse, capítulo 22, o verso 8. Vamos ler só a primeira parte deste versículo. 22, verso 8 de Apocalipse. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Amado Deus, estamos certos que só o Senhor pode falar ao coração humano e transformá-lo. Tem muita coisa que fala ao coração, mas não transforma. Mas o Senhor pode falar ao nosso coração e nos transformar, fazer-nos mais sensíveis à sua palavra, à sua voz. Cada dia o Senhor mostra que o ser humano não é nada e só o Senhor é tudo. Mas o Senhor só trabalha através do nada e confunde todos e esclarece o povo eleito. Te damos graças por poder crer na sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Um tipo verdadeiro. Pela Bíblia, para nós sermos como João foi, nós temos que ter nossa vida mudada, como João a teve. Porque é fácil falar o que João foi, mas ele é um tipo. O irmão Brana diz que ele é um tipo do verdadeiro crente. Mas se você notar que ele era um homem manso, um homem que reclinava no peito de Jesus. E se ele é um tipo do verdadeiro crente, quer dizer, cada crente tem que ter este desejo de reclinar ao peito de Jesus. Jesus é a palavra, o peito dele é a palavra. Tem gente que está reclinada à igreja, o que a igreja crê, o que a igreja fala, o que o pastor diz, mas o verdadeiro crente, ele tem que fazer como João. Ele tem que estar reclinado no peito da palavra, seguro de que aquele é Deus. Você vê que Pedro fez muita coisa, muitos trabalhos, e mostrou muito sua natureza, forte, cortava a orelha do outro. E João, um homem simples, não deu demonstração de muita força, de muita valentia. Estamos falando agora do João Evangelista. Não é o João Batista, não. É o João Evangelista, certo? Estamos falando dele. E ele que é um tipo do verdadeiro crente. Irmão Brana diz aqui na mensagem que ele pregou, Apocalipse capítulo 4, segunda parte, 41. Já no 40 ele diz: agora descobrimos
aquilo depois destas coisas. Foi João que ouviu tudo isso. Depois destas coisas, sobe aqui. E depois destas coisas eu vou te mostrar as coisas que em breve hão de acontecer. Então, cada verdadeiro crente, ele não fica parado no batismo só. Porque tem crente que batizou, ficou parado no batismo, nunca desenvolveu. É um crente anêmico, sem força, sem capacidade espiritual de desenvolver física e espiritualmente. Que daí vai no físico de muita gente e muitos no espiritual. Elas não desenvolvem, fica parada só numa coisa a vida toda. Tem gente que acostuma vir na igreja. Vindo na igreja tá bom. Então vem na igreja, escuta a mensagem, volta para casa, amém. Eu já piquei meu cartão. Então isso não é o suficiente, é você reconhecer que João é um tipo do verdadeiro crente e nós estamos procurando um tipo verdadeiro. O tipo verdadeiro para que possamos moldar nossa vida. O tipo é um modelo, é um símbolo. Então nós temos que moldar a nossa vida à vida de João. O que João foi. Então é fácil falar em João. Poucas palavras, você fala João. Mas viver o que João viveu, ter a vida que ele teve, o elogio que ele sofreu de Cristo. Se eu quero que ele fique até que eu venha, até que eu volte. Se eu quero que ele fique. Aquilo deu para eles fazer uma doutrina de que João não ia morrer. E não era isso que Jesus tinha falado. E eles não podiam entender também, os discípulos não estavam entendendo, porque Jesus já estava numa categoria espiritual, falando de algo maior. Se eu quero que ele fique até que eu venha. Agora, as pessoas estão esperando que Jesus venha agora. Mas você vai notar que, de uma forma espiritual, ele já veio no Pentecostes, foi dividido como línguas de fogo sobre a igreja no dia de Pentecostes. E depois, esse João que Jesus disse, que importa que ele fique até que eu venha, este viu a vinda do Senhor através de visões. Agora, Jesus não explicou lá, João vai ter isso, João vai para a ilha de Patmos, João vai ter essas visões. Não, Jesus só jogou a palavra no ar. Se eu quero que ele fique até que eu venha, certo? Até que o Filho do Homem venha. Se eu quero que ele fique. E assim, ele ouviu aquilo e não se engrandeceu. É o que uma pessoa que conhece esta mensagem, que tem luz desta mensagem, deve ser uma pessoa humilde, simples, não achar que ela tem. Contudo, Jesus disse, se eu quero que ele fique, e ele ficou mesmo. Todos morreram, mas João foi para a ilha de Patmos, e lá ele viu do início das eras ao fim das eras. Ele viu o tempo do povo judeu. Ele viu a igreja na tribulação. Ele viu a igreja redimida. Ele viu as trombetas soarem. Ele viu o povo retornando, os judeus para a sua pátria. Ele estava vendo tudo isso através das duas testemunhas. João viu as duas testemunhas. E ficou tão claro que ele também não podia dizer Moisés e Elias, senão ficava revelado. Ele simplesmente disse que estas testemunhas têm poder de transformar água em sangue. Quem foi que fez isso? Moisés. Então não precisava falar, essa testemunha é Moisés. Deus trabalha através de símbolos. E as pessoas precisam ter eleição para entender. E você não tem que ser estudado para saber.
A pessoa menos estudada, se ela lê a Bíblia, ela vai entender isso. Ela vai saber. Ela não precisa ser uma pessoa de grande fama. Ela precisa ter revelação e um aconchego a Deus, a sua palavra. Amém? Então, João viu tudo isso. João viu as duas testemunhas. Ele tem poder de fazer descer fogo do céu. Quem é que fez descer fogo no céu no Velho Testamento? Elias. Então, Apocalipse 11, tem muitos crentes ainda que estão lutando por aí, que é Enoque e Elias, mas a Bíblia mostra claramente que é Moisés e Elias. Moisés foi que transformou a água em sangue e foi Elias que fez descer fogo do céu. E estes homens estarão vivendo depois que nós partirmos da terra. Nós somos o povo da última era, que nós estamos aprendendo este símbolo verdadeiro, porque eu quero um tipo verdadeiro, e esse tipo verdadeiro me encontro ligado a João. Cada crente, o irmão Branham não diz aqui que é uma pessoa só. Você quer ver? É bom a gente ler para poder entender estas coisas. Agora descobrimos depois destas coisas. Depois significa que depois que as eras da igreja cessaram. Aí vai no parágrafo 41, Apocalipse capítulo 4, segunda parte, pregada pelo profeta. Então João foi convocado para subir mais alto. Cada crente é convocado para sair fora da experiência das eras. Não ficar apenas em justificação, santificação, restauração de dons, não, subir mais alto. Capítulo 4, verso 1, João já foi chamado, convocado, sobe aqui. Este é o verdadeiro tipo, que eu quero aprender com ele, tomá-lo como modelo para a minha vida, para a sua vida. Cada um de nós. Isso não é para uma pessoa só hoje. O irmão Branham diz, é o crente verdadeiro. Ele representa, ele é um tipo de todo crente verdadeiro. Certo? Então escuta aqui. Suba mais alto. O que significa? Suba aqui. Ele lhe mostrou tudo o que iria acontecer no mundo. Agora, irmãos, é perceber, Deus não chamou Pedro para subir lá. Deus não chamou os outros apóstolos para subir lá. Ele chamou só João. Foi na ilha de Patmos. Só João sabia aquilo, por isso ele é o tipo verdadeiro, onde nós estamos firmados. Ele lhe mostrou tudo o que ia acontecer no mundo, na era da igreja. Então, depois que as eras da igreja terminaram, encontramos então que João era um tipo de cada verdadeiro crente, que está convocado para subir ao alto por Cristo. É Cristo que te convoca, não somos nós, não é um pastor, não é o profeta Branham. É Cristo que está convocando, porque ele convocou João, suba aqui, suba mais alto. Então é ele mesmo, é Cristo convocando cada crente. Se você faz parte desta esposa verdadeira, então você está sendo convocado pelo próprio Cristo. Sobe aqui, conheça o que foram as 7 eras. Conheça o que foram as 7 eras. Conheça o que vai acontecer depois das eras. Nós estamos aqui na última era. Laodiceia é a última era que já acabou. Mas como o mundo vive ainda nesta era de Laodiceia, nós todos estamos aqui, mas não somos influenciados pelo que ela tem. A nossa influência agora vem da mensagem que João é o tipo. Nós não somos mais influenciados pelo sistema de igreja, pela Laodiceia, que quer dizer direito dos povos. Irmãos, isso dá tão certo. Por que Deus deixou Laodiceia por último tempo?
E por que o significado da era Laodiceia quer dizer direito dos povos? E por que o mundo de hoje que nós vivemos é direito dos povos? Certo? Todo mundo tem direito. Talvez menos a pessoa honesta, mas todo mundo tem direito. E é bom que todo mundo tem direito. Você tem direito de pertencer à igreja que você queira, a orar a Deus, a besta ou a Satanás. Você tem direito. É livre. O tempo que você vive é livre. É você que faz a escolha. Você quer escolher Deus? Escolha Deus. Você não quer Deus? Tem Satanás. Certo? E tem o ensinamento da besta, que a besta é um falso profeta que tem um ensinamento falso, que ele é o tipo do falso crente também. E se você o segue, você o obedece, e você nunca pode fazer como João, sobe aqui, ser convocado, é convocado por Deus, sobe aqui, eu vou te mostrar. Então se João subiu na ilha de Patmos, ele subiu na visão, aquilo era uma visão, irmãos, aquilo não era uma realidade, realidade é nós. O povo precisava ver o que é visão e o que é realidade. Lá era uma visão, aqui não é visão mais, aqui é realidade. Aqui nós já temos que estar aqui acima das eras. Já terminou as eras, Deus já mandou o último profeta, já revelou sua palavra e nós estamos acima das eras. Agora, nesse tempo final, convocado por Cristo. Não pense que eu estou te convocando, é Cristo está me convocando e te convocando. Sobe aqui. Isto é, sobe num conhecimento acima do batismo em nome de Jesus Cristo. Sobe num conhecimento acima de crer em Elias, o ministério do profeta. Suba acima de crer no ministério de Filho do Homem, que Cristo manifestou em William Branham. Sobe aqui, eu vou te mostrar mais coisa. Sobe aqui, eu vou te mostrar o sétimo anjo. Quem foi o sétimo anjo? Sobe aqui, Apocalipse 10, revela isto. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocasse a trombeta, tocar a trombeta do sétimo anjo, é como você está me ouvindo agora. Você confunde o que eu estou pregando com trombeta? É a mesma coisa. A pregação é um toque de trombeta. Então, quando o sétimo anjo veio pregar, estava soando, fazendo o sonido, o barulho da mensagem do sétimo anjo, quando William Branham veio na Terra por volta de 1950 e 65. Vamos falar esse tempo mais da revelação, porque Deus já falava com o irmão Branham desde criança, já falava com ele. Mas quando o ministério dele foi para ser um profeta, ele disse, mostrou claro para nós, que não foi 62. Em 62, na mensagem pondo-nos ao lado de Jesus, ele disse, eu não sou profeta. Mas quando chegou em 63, aí Deus veio a ele. O próprio Deus desceu do céu no monte pôr do sol para falar com ele. E aquele era Cristo em forma de pirâmide. E aquela nuvem em forma de pirâmide era Deus com os seus anjos. Os seus anjos eram apenas 7. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. E a teofania do sétimo anjo, que estava ali, e que irmão Branham mostra no sétimo selo, que aquela teofania desceu e pegou ele e levou para dentro da nuvem formada por aqueles anjos. Agora, isso é o tipo, um crente verdadeiro, que tem esse tipo aqui, um tipo verdadeiro, ele sobe nessa altura, ele vê estas coisas, ele não fica parado em Laodiceia. Ele sobe nessa altura, ele vê a manifestação de Deus, do sétimo anjo. O sétimo anjo é revelar a palavra, o sétimo anjo é abrir a palavra. Aí para cumprir os ungidos 262, abertura da palavra,
ele mostrou que a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Quando você chega a esse conhecimento, você subiu. Você foi convocado. Agora, tem gente da mensagem que não é convocada a subir. Ela é convocada a ficar quieta. Cala a boca. Eu não sei de nada. E tem raiva de quem sabe. Tem gente que é assim. E fica só por aqui. Como as aves, que só conhece a parte térrea. Por que não pega como um pássaro que chega a subir como a águia e conhece os céus azul? Mas eles não querem isso. Eles querem continuar aqui bicando na porcariada do mundo como uma galinha, como um franguinho, um pintainho. Está ali, cuti, e eles ajuntam tudo e comem as minhoquinhas, os bichinhos. Eles não sobem para poder comer o alimento fresco que Deus derramou para nós nos dias da voz do 7º anjo. Quando você sobe na altura do 7º anjo, meu irmão, você não pode ficar sem ver trovões. William Branham diz assim: você sabe que eu sei o que são esses trovões. Então, o que um verdadeiro crente é? Ele vai falar o quê? Você sabe que eu sei o que são os 7 trovões. Mas o que disse Deus para William Branham? Não diga a ninguém. Mas agora o verdadeiro crente, que João é o tipo desse verdadeiro crente. Eu quero esse tipo verdadeiro. João é um tipo. O que João vai fazer? João sabe o que são os trovões e pode falar o que são os trovões. Está tão claro em Laodiceia 38. São as revelações contidas nos 7 selos. Não precisa ficar inventando coisas. É só tomar a mensagem. Alguém diz, mas vocês ficam pegando um parágrafo aqui, outro ali. Todo mundo faz isso com a Bíblia para poder formar o quadro da salvação. Você começa no Gênesis e termina no Apocalipse. Para você formar um quadro de revelação, você tem que começar no Gênesis e terminar no Apocalipse. É um quadro de revelação. E para uma mensagem que foi o toque da trombeta, que revelou o mistério escondido de Deus, se você não tomar agora a mensagem do profeta, da primeira, segunda e a terceira puxada, você se perde. Porque é a única maneira de você ter sido convocado por Deus para subir mais alto um pouco. Não é ser uma pessoa sábia, inteligente aí no mundo. Não, a Bíblia diz que Deus passou sobre os sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Deus quer saber de um tipo de gente que tem condições de dizer, eu creio nestas palavras, eu creio nesta verdade. E se João subiu, eu quero subir também. Se João é o tipo do verdadeiro crente, eu quero ser esse crente. Que João é o tipo, João é o modelo. Eu tenho que prosseguir daquela forma. Escute mais um pouquinho. Então, depois que as eras da igreja terminaram, encontramos então que João era um tipo de cada verdadeiro crente que será convocado para o alto por Cristo. É correto? Convocado. Suba mais alto. A convocação está acima de um pedido. Quando você é convocado à guerra, não tem como se livrar. É convocado aquilo. Não é pedido, não é se você quiser vir. Não, é convocado. Você tem que ir. Se você for convocado a servir o governo, pode espernear, mas você vai ter que servir. Foi convocado. Você passou. Você tem seus 18 anos, tem que servir então o governo. E passou, as suas características são todas corretas. Então, eles admitiram ali. Então, eles te convocam para aquele fim. E aqui são aqueles que Deus convocou. Não adianta eu falar, eu não quero, mas o outro falar, eu quero, também não adianta. Entende? Tem uns de 18 anos que não são convocados. Gente, isso daí é tão claro. Tem gente da mensagem que não é convocada. Não são todos convocados. Suba aqui. Saiba o que o William Branham revelou.
saiba o que foi a voz do sétimo selo, saiba o que foi a voz do sétimo anjo. Não é para todos. O que nós vamos fazer? O natural explica o espiritual. E se nem todos são convocados, já pensou bem se o governo convocasse todo mundo que tiver 18 anos, todo mundo vai servir o governo? Mas não é assim. Tem as pessoas que são convocadas e elas têm que ir. Você foi convocado, eu fui convocado. Eu fui convocado a subir mais alto. Eu fui convocado. Eu estou seguindo esse João, que ele é o tipo. Ele deixou um modelo para mim. Reclinou ao peito de Jesus. Conhecido na Bíblia como o apóstolo do amor. Por quê? Deus é amor. Oh, Deus tomou tantos adjetivos tremendos, qualidades, para mostrar para nós como nós temos que ser. E tomou João desta forma, que reclinou no seu peito, que foi o apóstolo do amor. E depois que ele foi exilado lá na ilha, em Patmos, que ele viu tudo, ele retornou, diz a história, que ele retornou para a sua igreja, creio que em Éfeso, e chegou lá e disse: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ele chegou com a palavra de amor, mas agora sim, eu posso falar, amai-vos uns aos outros. Eu já subi. Tem gente que está pregando a mensagem, amai-vos uns aos outros, mas não subiu. João tinha subido, João tinha passado por todas as visões que nós encontramos ali na ilha de Patmos, escrita em Apocalipse. João passou por tudo aquilo, escreveu o que podia escrever, não escreveu o que Deus disse para ele, não escreva. O que não escreva é uma revelação. O não escreva não precisa colocar lá. É a mesma coisa. Deus não deixou colocar o nome de Moisés e Elias, mas falou a qualidade de trabalho desses homens, a característica desses homens, de seus ministérios. Aquelas características já mostrava, é ele, não precisa falar. E os 7 trovões, ele revela os 7 selos. Aí vem o William Branham e diz: os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Você pode ler Laodiceia 38, que o irmão Branham não diz que os 7 trovões são os mistérios. Porque mistério foi no tempo de João, lá atrás, 2 milênios atrás. Mistério foi no tempo de todos os homens das eras. Mas nos dias da voz do 7º anjo, não é mistério, mas é revelação. São as revelações. Os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Amém? Bom, são coisas que vocês já conhecem. Mas e daí vocês têm que saber por que vocês conhecem isso. Você já subiu lá? Você já sabe, já sentiu o sabor de que os 7 trovões são estas revelações que você encontrou dentro dos 7 selos, que a era terminou, o Cordeiro saiu do trono, converteu em leão, ele não é mais mediador, ele tem um novo nome, seu novo nome foi soletrado, que os 7 trovões passou numa língua desconhecida, foi soletrado, e em 64 aquilo veio. Irmão Branham soletrando, quando Deus perguntou para ele: quantas letras tem seu nome? Quantos picos tem aquele monte? 7. Quantas letras tem seu nome? B-R-A-N-H-A-M. Vocês que conhecem a mensagem, vocês brigam contra a mensagem, porque vocês não são eleitos. Mas está tão claro na mensagem, até o novo nome que não podia ser falado. Como o nome de Moisés e Elias não podia ser falado. Simplesmente põe os ministérios. O nome de William Branham não está na Bíblia, mas está o ministério dele lá. E assim é cada vez que Deus manifesta na terra, o nome da pessoa não está na Bíblia. Eu não tenho meu nome lá na Bíblia. Osmar, você não encontra lá. Procura do início ao fim para você ver. Você vai encontrar o seu José, o seu João. Você vai encontrar o senhor Marcos, o senhor Pedro,
Mas o Osmar você não vai encontrar lá. Lá tem Omar, mas não tem Osmar. Então não tem jeito. Omar tem, mas não tem Osmar. A questão não é ter o nome lá na Bíblia. A questão é o ministério da Bíblia que está no homem. É o ministério. Então, o ministério estava em William Branham, o ministério de sétimo anjo, o ministério de filho do homem, o ministério de Elias. Estava tudo num homem chamado William Marion Branham. Amém. Pô, irmãos, isso é tão bom, é bom demais, né? É bom que a gente lê o que o irmão Branham fala, e a gente fica agradecido a Deus por um profeta. Você sabe que eu estou aqui com a mensagem do profeta na mão. Eu tenho a Bíblia e tenho a mensagem do profeta. Estas duas coisas são preciosas. Você não pode tomar uma só. Se você tomar só a Bíblia é tudo, mas você não sabe nem o nome do Pai. Se você toma só a Bíblia, você não sabe que Deus mandou um profeta. Você não sabe que não tem alguém para te explicar, que tem um ministério que explica isso para você. Hoje tem que ter um ministério, e esse ministério está na Bíblia. Mas você crê na Bíblia superficialmente, você tem que crer que nela tem alguém com um ministério para o seu dia. Hoje, para o dia que eu estou vivendo, a Bíblia tem um ministério que enquadra comigo, e a minha vida tem que enquadrar nesse ministério. A minha vida, o meu viver, o seu viver tem que enquadrar neste ministério. Nós precisamos disso. Amém. Estamos falando deste verdadeiro, um tipo verdadeiro. Um tipo verdadeiro. Aqui tenho o que vocês já conhecem, que eu quero ler para vocês outra vez. O parágrafo 166. Apocalipse capítulo 4, segunda parte, 166. E ali havia uma criatura vivente, o que João representava toda a igreja que foi tomada. Gente, se João representa, é um tipo, que é uma representação de todo verdadeiro crente. Este é um tipo verdadeiro. Agora que João representa toda a igreja. Então, todos nós, pastores, diáconos, tesoureiros, igreja em geral, as irmãs, todos nós temos que ser convertidos àquela natureza que João teve naquele tempo. Aquela vontade de recostar. Você não encontra mais ninguém recostado no peito de Jesus. Só João. Mas em cada lugar que você for ali, você vai encontrar que ele tinha 3 homens especiais. Não porque eles eram os melhores, é porque Deus precisava daqueles 3 homens. Ele escolheu, de 12, ele escolheu 3 para que pudesse orar, para que pudesse andar com ele. Entende? Então ali você tem Pedro, Tiago e João. Esse foi escolhido para esse fim. Você tem o Pedro, que é a fé, mas é aquilo ali que é uma fé grossa, tem hora que é até bruta. O que ele fez? Sacou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Nós temos Tiago, que representa a esperança, mas nós temos João, que representa o amor. Fé, esperança, ou esperança, fé e amor. Quando você tem isto em você, como um crente verdadeiro, e você tem subido àquela altura que Deus te convocou. Agora, se Deus não te convocou, por favor, fique aí na sua igreja. Fique quietinho, prossiga na Trindade, prossiga na dualidade, prossiga na unicidade, prossiga da forma que você crê, sem saber que os trovões foram revelados, prossiga sem saber o novo nome. Se você não foi convocado, prossiga em paz. Mas se você foi convocado a subir mais alto, Deus vai te levar mais alto. É Ele que está te convocando. Ele é responsável por esta convocação. É Cristo te convocando. Suba aqui. Eu quero te mostrar, sabe o que aconteceu durante 7 eras? Então agora eu vou mostrar para vocês
os nomes dos 7 mensageiros. Aí Deus começa a trazer tranquilidade na sua mente. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Bram. Tá bom, agora você tem que subir mais um pouco. Você tem que conhecer o que significa Apocalipse 4, que tem o rosto de leão, que é o tempo de Paulo, tem o rosto de boi, que é o tempo da era de Tiatira, e tem o rosto de homem, que é da era de Sardes, e que está ali ligado a Lutero, aos pregadores daquele dia, e tem o rosto de águia, que está representando um profeta chamado William Branham. Então você passa por isso, você subiu mais alto, você sobe mais alto. Eu não vou ter jeito de falar tudo aqui para vocês, mas sobe mais um pouquinho. Vai no capítulo 5, você encontra o cordeiro no trono ensanguentado. Entende? Você encontra ele ali. O leão venceu. Aí João vai olhar, ao invés de aparecer o leão, aparece o cordeiro. Por quê? Porque ainda seria 7 eras da igreja que o cordeiro sacrificado estaria ali operando na igreja durante 7 períodos. Isso foi bom. No capítulo 6 de Apocalipse você vai encontrar os selos. E nos primeiros 4 você vai encontrar que tem uma voz que vem e diz: vem e vê, vem e vê. E esta é a voz do ministério daquele dia, do leão, do boi, do homem, da águia, que era o profeta. Aí depois entra no 5º e 6º selo, que foi quando Deus chamou Israel em 1948 para a sua pátria. Ali era o 5º e o 6º selo. 6º selo cumprindo em parte, mas o 5º selo estava cumprindo porque aquelas milhões, 6 milhões de pessoas judias que Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann mataram, aqueles 6 milhões foi para debaixo do altar. Aqueles eram almas judias, clamava por vingança. Aqueles que são gentios não clamam por vingança, mas estes judeus clamam por vingança. E quando clamar por vingança, o que Deus diz? Vocês ficam aí até que complete o número dos seus conservos, dos seus irmãos, que hão de ser mortos como vocês. Então ainda tem 144 mil judeus para que a Igreja Católica venha matar através de um sistema evangélico religioso que ela está levantando. Vai matar 144 mil judeus, está na Bíblia, e será no período da grande tribulação, 3 anos e meio, 1260 dias, a Bíblia diz. É o tempo da profecia de Moisés e Elias, 1260 dias. Então nós estamos caminhando, irmãos, até chegar a essa hora tremenda, quando você encontra o capítulo 8, o capítulo 7, você encontra a igreja passando pela tribulação, e os 144 mil ali. Você encontra logo no capítulo 8, a abertura do 7º selo. Logo no capítulo 9, e antes mesmo do capítulo 9, você começa a ouvir o som dos ais, das trombetas, que recaíram sobre os judeus. E depois você vem para Apocalipse 10, que era o Elias, o profeta, o 7º anjo, William Marion Branham, que veio para revelar estas coisas. João subiu ali, Elias subiu ali, Branham subiu ali. Vocês têm que ver. Mas nós não podemos subir a este conhecimento sem um profeta. Graças a Deus pelo profeta. Amém? Então o que João representa toda a igreja que foi tomada. Isto é, essa igreja que vai ser tomada, ela está representada em João. Isto é, escute bem, toda a igreja é João. Toda a igreja. Bom, tem um João que comeu o livrinho, tudo bem. Tem um João que comeu o livrinho, agora só que tem uma coisa. Toda a igreja é João. Por quê? Porque João é o tipo do verdadeiro crente. Então, todo crente é João. Ele é o tipo, então você tem que saber que João é seu modelo. O que ele fez lá, a aproximação dele do Senhor, ser um apóstolo de amor, é isso que nós devemos ser.
Aí muitas vezes a pessoa, ele só quer ser aquele forte. Ó, o cordeiro saiu do trono, agora é no tapa. Não, filho, cordeiro saiu do trono, mas você é João. Cordeiro saiu do trono, mas você é amor. O que Deus tem na terra, agora está no homem, está na sua igreja. O amor, aquela natureza de amor está na sua igreja. Irmão Brana diz que nos últimos tempos só restaria o amor dentro da igreja verdadeira de Jesus. Irmão Brana falou sobre isso, porque tudo mais é falso, não é o verdadeiro amor. Aí você pega o marido, o rapazinho dizendo para a moça, eu te amo. Aí eles casam, a moça também diz, eu te amo, eu não aguento viver sem você. Aí eles casam, daqui a pouco um trai o outro. Que amor? Isso não é amor. O amor não trai. O amor é longânimo, o amor é compassivo, o amor é benigno, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E as pessoas têm um amor, mas um amor falso, substituto do verdadeiro amor. É errado. Você tem que ter um amor correto, que você sofra as dificuldades e não larga do seu marido, sofra as dificuldades e não largue da sua mulher. Porque você fez uma promessa até que a morte o separe. Então, cada crente tem que formar caráter em si. A mulher tem que formar caráter de mulher nela, caráter de mulher que serve a Deus, de cristã. O homem tem que formar caráter de cristão. Não é ficar saindo e cobiçando as mulheres. E ele está no mesmo nível dos outros. Nós todos os homens somos assim, no mesmo nível dos outros. Agora, o que está dentro de você, joga fora aquilo que está te conquistando, tentando te conquistar. O que está dentro, que é Deus, a palavra, o amor, está dentro de você. Então, aquilo vem do lado de fora, mas não pode entrar. Se eu pudesse, eu estava pensando, mas tem hora que as pessoas pensam, vou falar com o pastor, porque ele pode me ajudar. Mas elas têm pensamento diferente. As mulheres querem falar, tudo bem, fale, mas você vai sondar o pensamento dela, o que ela quer falar, não é o que a Bíblia diz. E eu tenho que falar o que a Bíblia diz. Moisés falou, Jesus falou, Paulo falou sobre o casamento e divórcio. É o que a Bíblia diz. Brana veio aqui e falou o que a Bíblia diz. Ele mandou ficar como estava, porque não tem conserto, fica como está. Porque Moisés deu carta de divórcio para o povo hebreu. Jesus diz, por causa da dureza do coração deles. Quando os homens têm coração duro, então casamento, divórcio neles. É o coração duro. Mas se for um coração flexível, o que vai fazer? Não é a mulher querer ter um outro homem, o homem querer ter uma outra mulher, mas é voltar ao convívio. Mas esta pessoa não vale muito a pena, mas por amor da sua alma, você faria isto. Hoje, eu te digo hoje, você faria isto. Agora, se você já fez isto, pede perdão a Deus e prossiga como você está. Amém? Isso aqui é o suficiente para todos nós. Então, João, um tipo do verdadeiro crente. Lemos aqui que isto faz bem. É o parágrafo 41 da mensagem Apocalipse, capítulo 4, segunda parte. João representa a igreja que foi tomada. Que você é tomado primeiro aqui, para depois ser tomado para o céu. Duas estarão moendo no moinho, uma será tomada, outra será deixada. Outros estarão na cama, dois estarão numa cama. Ele está falando dos dois lados da terra. Porque a coisa, quando acontece, se o rapto acontecer de um lado da terra, aqui, é dia, do outro lado é noite. Por isso a Bíblia está claro, e a vinda do Filho do Homem também é desta forma. Duas estarão no moinho moendo durante o dia. Dois estarão deitados numa só cama. É a noite, muitas vezes marido e mulher. Um será tomado, quer dizer, um ouviu, creu, subiu mais alto. O outro ouviu, mas não entendeu.
não quer subir, quer perseguir quem sobe. Então, é isso aí, tem que ficar. Um foi tomado para a revelação, o outro foi deixado. E porque a pessoa não opina direito, eu vou escolher o caminho certo, eu vou escolher o caminho que me leva ao céu. Faça o que dá na sua cabeça para você ver. Depois que você foi orientado pela palavra, faça o que dá na sua cabeça, para você vai ver o que vai dar o seu segundo casamento, ou terceiro, faça segundo sua cabeça. Mas pega essa cabeça sua e deixa ela quieta, diz agora quem vai dominar minha cabeça é Deus, é a palavra. Então, meus filhos, olha, na hora da luta, não compensa viver com essa mulher, porque eu vou te falar, não é quem aguenta. Mas aí você, não, mas eu tenho uma alma para prestar conta a Deus, e se eu largar dessa mulher, eu vou acabar arrumando outra, e aí eu vou para o inferno, eu vou me perder, porque eu já estou na última era, na última hora, é a última mensagem. Teve uma mensagem de concerto no tempo de Brana, teve uma mensagem de concerto no Brasil, da primeira e segunda etapa, desde o ano 60 até o 2000, mas de 2000 para cá, nós temos a última mensagem. É a última mensagem que um verdadeiro tipo, um tipo verdadeiro, do verdadeiro crente, e que a pessoa precisa ouvir e obedecer aquilo ali. Tem hora que a mulher diz, mas eu preciso de casar novamente. E se ela tem um marido que ainda não se misturou lá fora, não casou na lei, ela deveria fazer de tudo como Paulo falou. Ela deve reconciliar. Agora, do contrário, ele diz, fique sem casar. É duro, não é? Mas é o que Paulo falou. Eu não posso falar diferente de Paulo, porque senão não tem nada a ver com Bíblia. Aí a minha mensagem não tem nada a ver com Bíblia, porque estou falando diferente de Paulo. Entende? Isso são coisas que Paulo diz, se alguém é profeta ou espiritual, saiba que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, 37. Então a gente tem que estar seguro, é nisso. Eu poderia, eu estava querendo expressar meu pensamento, querer ajudar algum irmão, alguma irmã. Talvez o pensamento deles vai, vou ligar, o pastor vai me ajudar. A hora que eu dou a resposta, não era isso que eu estava querendo, não. Não era esse conselho que eu queria. Eu sei que você quer outro, mas se eu te der outro conselho, eu também vou para o inferno igual a você. Então eu prefiro te dar o conselho certo, se você não obedecer, só você vai. Me deixa de lado. Certo? Eu não vou me contaminar com isso. Cada pessoa tem a sua cruz, cada casamento tem a sua cruz. Pode ter bem, tem uma cruz leve, tem uma cruz mais pesada, tem uma cruz pequena, tem uma cruz grande. O casamento é isso daí, é uma bênção. Se casamento não fosse uma bênção, Deus não faria. O primeiro quem fez foi Deus. Certo? Então, não pode falar, casamento é uma maldição. Não, casamento é uma bênção. Foi Deus quem fez. O problema é as pessoas não dar certo entre si. O problema é o gênio das pessoas que não dá certo. Tem hora que o gênio dessa mulher, diz o profeta, é que nem uma serra circular. Já viu o que é serra circular, né? Tem aquela serra que serra uma madeira dessa grossura. Mas ela fica assim. Mas tem uma outra que ela serra só madeirinha pequena. E você coloca ali. É uma serra circular. E tem hora que o homem também é uma serra circular em casa. Quem aguenta isso? Se fosse outro tipo de serra ainda ia. Mas circular, o barulho que faz. O que tem que fazer, irmãos? Mudar de natureza, pedir Deus, me ajuda, me muda. Eu tenho que pedir a Deus para me mudar, não pensa, eu tenho que me esforçar. Sim, caráter não é dom, você não nasce com caráter, você forma o caráter de bom crente, de bom pagador. É o bom crente, ele é o bom comprador, ele é bom pagador. Porque tem crente que é bom comprador, mas não é bom pagador, então não presta. Ele tem que ser bom pagador. Vocês me perdoem se alguma coisa toca forte em vocês. Deixa ela mais leve chegar aí. Mas
Se ele é bom comprador, ele tem que ser bom pagador. A gente come arroz, feijão e ovo, que é os dos mais baratos, né? Essa comidinha é boa. Entende? As outras é extravagância da vida. As outras é querer uma novidade. Aí eu quero um frango assado, um peru assado, eu quero uma pizza, né? E tanta coisa que existe. Hoje tem tanta coisa que faz nós bastante barrigudo. É tanta coisa que tem para nós hoje. Entende? Agora, toma o essencial, a vida aqui na Terra, o essencial, comer o essencial. Entende? E Deus vai te abençoar, você terá até mais saúde. E respeitando um ao outro, a mulher respeita o marido respeita a mulher. Olha como é bom quando casam os dois crentes, os dois vão para a igreja, os dois vão servir a Deus. E se casa um crente, o outro não é, um quer ir para a igreja, agora eu não posso. Depois que casa é que vai pensar. Depois que casa começa a pensar, mas eu queria tanto ir na igreja, mas ele não deixa. Agora nós estamos vivendo no tempo de mulher forte. Tá? A mulher hoje é motorista, brincando, é motorista de caminhão. É mulher motorista de caminhão. Mulher conserta a lâmpada, sobe na escada, conserta. Faz de tudo. Nós estamos vivendo nesse tempo. Isso aí é para envergonhar os homens que não fazem nada. Elas estão dando demonstração da natureza delas. Não é feminina. Não é feminina. Eles não entendem de natureza. A natureza de uma mulher feminina ela é maleável. O trabalho dela é leve. Ela não pode fazer uma coisa que a Bíblia contraria. A Bíblia diz que a mulher é parte fraca. As mulheres de hoje, do século 21, se você falar que ela é parte fraca, ela te bate. Que fraca é o quê, pai? Eu faço mais que você. E aí você tem que ficar quietinho. Parte fraca. A Bíblia diz, ela é parte fraca. Mas ela não quer saber disso. A igreja não ensina. As crentes também. E por isso é uma turma de pagão que vai na igreja. Turma de pagão. Adora 3 deuses. Pai, Filho e Espírito Santo, como sendo 3 lá no céu. Sendo que Pai, Filho e Espírito Santo é um Deus só. Ele que é Pai criou, aí ele veio aqui, criou um corpo para ele, morreu naquele corpo e depois voltou em espírito sobre a sua igreja. Um só Deus. Mas eles não podem entender isto. Mas a gente dá graças a Deus por essa luz que Deus tem dado para que nós todos possamos acompanhar o tipo verdadeiro. João. Ele é o tipo verdadeiro de crente que recosta ao peito de Jesus e que vai para a ilha de Pátimos, no meio de serpente, escorpiões, terrível. A ilha de Pátimos era o lugar que eles colocavam os homens renegados. E João foi um renegado para a igreja daquele dia e eles colocaram ele lá na ilha de Pátimos. Bom, tentaram cozinhar ele num caldeirão de azeite. Naquele tempo tinha caldeirão grande, viu? Colocaram João dentro de um caldeirão de azeite. Meteram fogo, 24 horas. Abriram o caldeirão e João estava vivo. Aí eles disseram, esse é feiticeiro. Aí consideraram ele como feiticeiro e mandou ele ser exilado, então, lá na ilha de Pátimos. Mas lá onde Deus queria ele. Então é que você quer sair das tribulações do lar, sair das tribulações do trabalho. Não, filho, é ali que Deus te quer, para você dar testemunho de crente, de verdadeiro crente, daquele verdadeiro João, que você tem que viver, eu tenho que viver, aquela verdadeira natureza, porque ele é o meu exemplo, é o tipo. Pai Celestial, obrigado por esta oportunidade de ouvir mais um pouco a sua palavra. Se alguém não teve condições de entender, Deus, ajuda cada pessoa. Eu desejo que cada pessoa tenha a bênção do Senhor, a luz da sua palavra. Irmãos com dificuldade em casa com o marido, marido com dificuldade em casa com a esposa, filhos com pais, pais com filhos. Senhor, põe a tua mão sobre todos e dê a tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém, Senhor. Amém. O alarido já veio pra mim, está chegando o tempo do fim. A voz de arcanjo já aconteceu, foi quando Cristo no anjo desceu. Breve os sepulcros se abrirão e os que dormem se levantarão. Na grande voz da ressurreição, arrebatados seremos então. Se não tivermos o nome mudado, não poderemos ser arrebatados. O nosso Isaac está para chegar, o nosso nome Deus veio mudar. Breve os sepulcros se abrirão e os que dormem se levantarão. Na grande voz da ressurreição, arrebatados seremos então. Com duas etapas não vamos subir, isto nós temos que admitir. 7 trovões foram revelados e já podemos ser arrebatados. Breve os sepulcros se abrirão e os que dormem levantarão. Na grande voz da ressurreição, arrebatados seremos então.